coordenadora da Câmara de Coordenação e Revisão Previdenciária da Defensoria Pública da União, DPU, disse que o INSS não respondeu a ofícios enviados pela DPU com questionamentos sobre descontos em benefícios. A declaração foi dada nesta quinta-feira, 28, durante depoimento na CPMI do INSS do Congresso Nacional. Vamos acompanhar. Houve alguma demora de respostas de ofícios ou pedido de providências por parte de instituição tipo INSS, Dataprev? Sim, os ofícios não foram respondidos. A senhora poderia dizer que tipos de ofícios ou documentos solicitados não foram respondidos? E em que época isso aconteceu? Sim, foram vários ofícios enviados, especificamente eu gostaria que a senhora citasse todos os ofícios que foram solicitados, a data deles e se foram ou não posteriormente respondidos. Em 3 de outubro de 2024, a Defensora Nacional de Direitos Humanos expediu um ofício 7477875 de 2024 à Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão da INSS. Esse ofício foi direcionado à Diretoria de Benefícios. De benefícios. Quem era o diretor aí, está dizendo? Não me recordo. Não está dizendo aqui. Foi respondido esse ofício? Esse ofício não foi respondido. E aqui, neste ofício... O que é que se pedia nesse ofício? Alguns questionamentos foram formulados. Por favor, cite os questionamentos. Sobre as determinações do Acórdão 1115 de 2024 do TCU, se elas foram implementadas, quais as providências específicas foram adotadas para cumprir cada uma dessas determinações, em quais veículos de comunicação foi realizada a divulgação dos esclarecimentos aos beneficiários, caso haja determinações ainda não cumpridas, qual a estimativa de prazo para conclusão. Sobre o item 9.6.4 do Acórdão do TCU, foram encaminhados resultados de apuração ao TCU e ao Ministério Público? Se sim, quais os números de identificação desses documentos? Se possível, requer seja encaminhada na íntegra dessas apurações para acompanhamento no âmbito judicial. Na hipótese de existirem documentos, planos de ações ou outras informações pertinentes, requer-se o envio na íntegra para a instrução do presente processo. Próximo ofício. Em 27 de novembro de 2024, a Defensora Nacional de Direitos Humanos elaborou um despacho em que apontou a ausência de resposta do INSS ao ofício anterior, 7477-875 de 2000-875. Vou localizar aqui os demais ofícios. Se a senhora não localizar agora, se puder ler mais algum ofício que não foi respondido, se não, esse documento, por favor, repasse para a comissão. Tá certo? Esclarecendo que os ofícios provavelmente foram expedidos ofícios anteriores a esse período. Eu aqui estou falando da atuação aqui da Defensora Nacional de Direitos Humanos após uma denúncia feita por um assistido. Acontece que nós temos os ofícios individuais em todo o Brasil, dos defensores públicos federais, que numa atuação individual, atendendo um assistido, pode ter feito um ofício ao INSS ou à própria entidade associativa. A coordenadora da DPU também disse que as próprias associações faziam descontos indevidos e defendeu mudanças nas regras de fiscalização. Vamos assistir. Só lembrando, produção, antes de colocar, que quem estava interrogando ela ali, quem estava questionando, evidentemente, era o relator da CPMI do INSS, o Alfredo Gaspar. Ele é da União Brasil, é do Sergipe, e ele se diz de direita com muito orgulho, alguém que tem uma experiência no Ministério Público. Aliás, eu falei Sergipe e... não, é Alagoas, né? Deixa eu lembrar agora aqui, porque ontem eu estava falando de vários deputados e posso estar misturando aqui. Ele é de Alagoas, é isso mesmo. Tá certo, saiu Sergipe, mas depois eu pensei, não, ele é de Alagoas. Então é o Alfredo Gaspar, relator da CPMI, que estava fazendo o questionamento. Vamos ver o que se seguiu. Essas autorizações, elas eram levadas pelas próprias associações ou era necessário ter uma falsificação de autorização do suposto beneficiário?
Por que eu estou falando isso? Porque a senhora falou assinatura eletrônica e biometria, pelo que eu entendi, a partir da instrução normativa 162. Antes disso, foi detectado nos processos da DPU de que forma essa autorização chegava aos órgãos responsáveis, tipo INSS ou DataPrev? Esses descontos chegavam com uma autorização através de um termo de adesão do segurado. Um termo de adesão do segurado direcionado às associações? Às associações. A partir da adesão do segurado à associação, à anuência, ela é comunicada ao INSS para fazer o desconto associativo. Quem fazia essa comunicação até a instrução normativa de desconto autorizado eram as próprias associações? As próprias associações. Também pela atuação da senhora. A senhora conseguiu ver nessa atuação qual o grau de transparência, integridade e fiscalização do INSS em relação a essas autorizações? Que tipo de filtro era feito? Porque tudo bem, a associação entregava lá um formulário, não sei se no papel, não sei se eletrônico, não tenho esse conhecimento. Qual era o filtro feito pelos órgãos estatais de cada adesão dessa? Esse filtro era feito pelo INSS através de suas instruções normativas internas. Então, era feito pelo INSS, porque o INSS tem a peculiaridade, na verdade, a obrigação de efetuar esse tipo de desconto associativo. O que, na minha sugestão, inclusive, há projetos de lei aqui nesta casa, para excluir essa obrigação do INSS. O INSS, por lei, pode fazer e tem a obrigação de fazer esse desconto. Está previsto no artigo 115 da Lei de Benefícios. E o relator Alfredo Gaspar negou a existência de um acordo para blindar o Frei Chico, irmão do Lula. Vamos assistir também. Desde o primeiro instante, o senador Carlos Viana tem deixado público que não irá perseguir, muito menos proteger quem quer que seja. Não foi feito qualquer acordo para proteger fulano ou cicrano, muito menos irmão de presidente da República. O que está acontecendo é o seguimento de um cronograma investigativo baseado num plano de trabalho aprovado por todos. Todos, sem exceção, no momento oportuno, se interessar a investigação, o senador Carlos Viana, na presidência, fará as devidas pautas dessas convocações. Portanto, o que estão espalhando de um acordão é mentira. Então, na verdade, se houver necessidade de entrevistar o irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele vai colher depoimento. Ele vai participar também da CPMI. Se precisar ouvir o irmão do atual presidente da República, não tenha dúvida nenhuma que o presidente tem a independência suficiente para pautar. Duda Teixeira, muita coisa errada estava acontecendo, muitas respostas não estavam sendo dadas e já tem muita politização em torno aí da CPMI, com o governo com muito receio de que o irmão do Lula seja convocado, porque aí a pressão vai aumentar ainda mais. O que você destaca? Bom, primeiro na participação da Patrícia Peltin, não é isso? Patrícia Peltin, o nome dela, defensora pública, Betim. Patrícia Betim. Bom, acho que foi a primeira pessoa que falou nessa CPMI, defensora pública, então são aqueles advogados que recebem salário do governo, do Estado brasileiro, para defender as pessoas mais humildes que não têm condições de pagar advogados. Então, provavelmente aí alguém acionou a Defensoria Pública, algum aposentado que tinha esses descontos, e ela encaminhou, então, pedidos de informação para os órgãos públicos. E o que é importante na resposta dela, né? Que a gente estava, toda hora que a gente está numa guerra de narrativas. Então, o governo, o bolsonarismo dizendo que o escândalo é um escândalo do governo Lula, e o Lula e os ministros do Lula dizendo, olha, isso daí é da época do Bolsonaro. E a pergunta é, quando você, Patrícia Betim, encaminhou os pedidos de informação para o governo? E a resposta é outubro de 2024. Então estamos falando de
governo Lula. Então é importante, é simbólico. Essa CPI ainda vai ter mais 6 meses pela frente, mas a primeira pessoa que sentou ali para dar explicações, contar mais, trazer informações, já traz uma má notícia para o governo Lula. E aí, em relação ao que disse o Alfredo Gaspar, o relator, claro, está todo mundo falando de Frei Chico, né? Frei Chico para lá, Frei Chico para cá. Frei Chico era o irmão mais velho do Lula, tinha muita influência no Lula, sempre teve. O Lula entende o Frei Chico realmente como o irmão dele, né? Meio que ignora os demais. O Frei Chico é essa personalidade na cabeça do Lula. Aliás, entrevistei hoje o José Neumann Pinto, escreveu um livro, O Que Sei de Lula, me contou várias histórias. Eu vou publicar isso amanhã na Cruzoé. Mas, enfim, tá todo mundo falando de Frei Chico. E aí, aparentemente, teve essa notícia que logo foi negada, de que haveria ali um acordo para blindar o Frei Chico. Qual que é o problema? É que talvez blindar Frei Chico, por mais que alguns acordos, de fato, que alguns acordos possam ter sido feitos para blindar Frei Chico em troca de alguma coisa, há uma pressão enorme da sociedade e da imprensa para que Frei Chico seja convocado. Então, assim, é difícil para o Carlos Viana, presidente da CPMI, e para o Alfredo Gaspar, o relator, sustentarem essa blindagem por muito tempo. Então, imediatamente eles já saíram dizendo, não tem blindagem nenhuma. E essa pressão vai continuar em cima deles. Olha, quem tiver qualquer dúvida sobre a natureza dessa roubalheira, leia, ou coloque na busca do Google, entenda fraudes no INSS, antagonista. E aí vai aparecer lá aquele meu artigo que dá a cronologia de como esse escândalo estourou, né? E quais são os elementos básicos para se entender tudo que vem até agora. Eu vou ler aqui só o começo para lembrar, porque tem muita gente que fica perdida nesses debates. Então, o Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, por meio de acordos de cooperação técnica, os chamados ACTs, autorizou dezenas de associações a praticar o chamado desconto de mensalidade associativa nos benefícios de aposentadoria e pensão. E aí, com a cobrança da mensalidade pelos supostos serviços, como abatimentos em planos de saúde e academias, os aposentados e pensionistas filiados a essas associações passaram a ter seu salário mensal reduzido. Então, é como se eles fossem ganhar alguma coisa, mas na verdade eles estavam perdendo. E muitos desses serviços aí nem sequer existiam. E a partir da descoberta desse funcionamento, dessa pena, saiu um galinheiro inteiro com uma série de outros problemas que fazem parte aí, do escopo da investigação que vai ser desdobrada ao longo dos próximos meses. Ricardo Kertzmann, o que você destaca? Felipe, hoje mais cedo, no meio-dia em Brasília, eu comentava que toda CPI ou CPMI, como é o caso, de grande repercussão, ela basicamente tem 2 tipos de depoimentos, 2 tipos de oitivas. Um tipo é daqueles profissionais, dos técnicos, das pessoas, dos burocratas, das pessoas que estão diretamente envolvidas não com o esquema criminoso, mas por onde o esquema criminoso acabou encontrando brechas. Então é o caso dessa defensora, Ela consegue traçar uma linha, assim como ela, a gente vai ter outras oitivas de funcionários dos ministérios envolvidos e tudo mais. Esse pessoal consegue traçar, dar uma direção para que no final, na produção do relatório final, o relator ele consiga montar o quebra-cabeças e, a partir daí, oferecer ou não à justiça os indiciados, os responsáveis pelos crimes. O outro tipo de oitiva é aquela oitiva política, mais midiática, aquela que acaba atraindo a atenção da população, da opinião pública. E ambas são muito importantes, Felipe, porque no momento em que você chega ao final da investigação e produz o relatório, e esse relatório indicia uma ou mais pessoas ou entidades, é muito importante que, ao chegar às mãos do judiciário, a população, a opinião pública,
tenha muito clara tudo o que aconteceu, para que exerça, né, a pressão no caso positiva, aquela pressão de ordem legal, democrática, para que o judiciário, para que as gavetas do judiciário não acabem enterrando, deixando as coisas meio que escondidas e no final das contas a gente chegue, né, no final de todo um processo desse, depois de muito tempo e dinheiro público gastos, e não puna efetivamente ninguém. Eu comentei também, Felipe, isso vai na esteira do que o Duda falou a respeito da politização e até mesmo do envolvimento do PT. Eu comentei também que ontem aqui em BH teve um evento apartidário, um evento apolítico. E, na verdade, para mim, não foi um evento muito feliz. Foi o jogo do Atlético e Cruzeiro. E antes do jogo, né, durante a tarde ainda, nas resenhas, ali nos bares, nos corredores, uma boa parte do mundo político mineiro estava lá, à esquerda, à direita, gente do PT, gente do PL, do PSD, enfim, de vários partidos. E uma coisa era unânime entre todos eles, inclusive as pessoas ligadas ao PT, que os fatos que vão decorrer dessa CPI, eles efetivamente, né, serão apresentados, são fatos muito graves e que irão sim atingir de forma muito forte o governo do presidente Lula. Cruzeiro ganhou de 2-0 do Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, mas o Ricardo Kertzmann ainda tem esperança no Galo. Muito bem, não tem não, aí tá fazendo com a cabeça. O presidente da CPMI do INSS, o senador Carlos Viana, do Podemos, falou da reunião que teve com o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que ficou com a relatoria dos casos na corte envolvendo o escândalo do INSS. Vamos assistir. Nós viemos trazer ao ministro André Mendonça o nosso desejo de colaboração e de um trabalho conjunto nas investigações. O Supremo tem hoje os inquéritos que estão sendo juntados de várias partes do país, com informações que para nós são fundamentais para adiantarmos o trabalho e podermos confrontar aqueles a quem vamos ouvir durante os depoimentos. Uma visita de muita cortesia, mas principalmente de pessoas interessadas em dar ao país respostas. E como é que foi a receptividade do STF diante desse pedido de acesso aos inquéritos? O ministro colocou com muita tranquilidade que o STF poderá colaborar naqueles documentos que não forem sigilosos. As investigações em que não esteja a Polícia Federal operando ou atuando, esses documentos poderão ser disponibilizados à medida em que as investigações forem sendo executadas. Eu acredito que nós, nos próximos 60 dias, já teremos uma boa parte desse estoque de provas já disponíveis para que a gente possa, inclusive, tornar público e confrontar aqueles que nós já hoje sabemos têm parte nesse esquema. Continua a nossa cobertura aqui da CPMI do INSS. Em entrevista ao nosso repórter em Brasília, Wilson Lima, aqui de O Antagonista, o senador Stevenson Valentim, do PSDB, defendeu que vítimas dos descontos ilegais sejam ouvidas na comissão. O parlamentar acrescentou que, além de devolver o dinheiro a quem foi alvo das fraudes, é preciso identificar e punir os responsáveis pelas irregularidades. Vamos assistir. Perfeito, tem que ser colocado assim, todo mundo no mesmo barco, desde quando originou, quando eu disse, em 2019, segundo o relato de hoje, se deu origem ali pelo conhecimento dela. A gente precisa saber qual é a estatística, quantos casos aconteceu de fraude, tanto do que está sendo discutido, se iniciou ali em 2015, 2019, esse número de casos, porque quando veio à tona, parece que surgiu agora, parece que explodiu agora e isso foi feito como de um dia para o outro. Eu posso dizer lá do meu estado, a Associação de Pesca, as associações que até 2 anos atrás tinha poucos associados, deu um boom em 1 ano, 2 anos para 300, 400 mil pessoas. Como é que isso cresceu tão rápido? Essas pessoas sabiam disso? Então a gente está tratando aí de pessoas vulneráveis, de pessoas que não têm conhecimento, de pessoas que não têm acessibilidade à informação e os criminosos que tiraram esse dinheiro dos aposentados, as pessoas que dependem do INSS, sabe disso aí, sabe disso. Então a CPMI existe para justamente a gente esclarecer tudo isso. Não sei se foi feito ainda algum requerimento para chamar uma vítima, para dizer justamente a falta que aqueles 30, 80, 90 reais que foram descontados, ou aquele empréstimo consignado, que fez falta na vida real dessas pessoas. Porque a gente precisa sentir o que é que essas pessoas que justamente não têm voz, que não está com esse microfone na boca, que não está aqui na CPMI,
que muitas vezes, através de um aplicativo que não sabe mexer, porque para retirar esse dinheiro foi muito fácil, agora para devolver esse dinheiro é uma burocracia e uma dificuldade. Isso aí também tem que ser visto. Eu acho que também tem outro detalhe, senador, só para a gente fechar, eu vou entregar para São Paulo. Me parece que aquela informação que a defensora pública deu durante a CPMI, agora há pouco, que se você é aposentado, se você foi lesado, você não necessariamente precisa assinar um acordo para ter direito ao ressarcimento. Você pode, inclusive, acionar o governo federal nesse sentido. Acho que é uma informação importante. Não é abusivo, né? Tem que assinar um acordo que eu não posso processar os órgãos estatais e se não for dessa forma, eu não vou ter acesso. Então, para o início de CPMI já está esclarecendo e está mostrando muita coisa que até o final o Brasil precisa saber. Isso ficou meio escondido pelo volume de acontecimentos que tem no Brasil, pelo volume de coisas que estão passando. Mas isso é importantíssimo a gente trazer à tona esse esclarecimento. Primeiro que são pessoas, como eu já disse, pessoas que não têm esse conhecimento, são pessoas humildes, são pessoas que não têm essa informação, são pessoas que não têm acesso a redes sociais, à internet, tudo isso, que foram sim roubadas, que foram sim furtadas, que foram sim lesadas. E não é só a devolução desse dinheiro, não. A gente precisa saber quem foram esses culpados, a gente precisa identificar cada um e colocar no devido lugar, na cadeia, cada um desses. Aí o Stevenson Valentim, do PSDB do Acre, e essa questão do acordo, ela foi bastante ressaltada na sessão de hoje da comissão. Eu consegui acompanhar vários trechos. O próprio deputado federal do Partido Novo, Marcel Van Hatten, criticou e alertou as pessoas que podem segurar, vamos dizer assim, para não fechar o acordo agora, que elas segurem eventualmente para ter o direito de processar, para ter o direito de conseguir uma indenização maior, porque ele estava falando que muitos desses órgãos, dessa cúpula, dessa casta, se reúnem em Brasília, faz aquele acordão que todo mundo tem que ceder um pouquinho e o aposentado tem que ceder, então ele topa receber algo que não é justo diante do prejuízo, dos danos causados a ele. E aí, na pressão, porque ele precisa pagar as suas contas, porque ele precisa ter o que comer, porque, enfim, tem muitos desses aposentados que têm uma condição financeira de baixa renda, eles acabam aceitando, na pressa, na urgência de ter algum dinheiro. Então, quer dizer, eles são prejudicados, não recebem o dinheiro devido, depois são pressionados a fechar um acordo rapidamente para receber uma quantia que não é justa em relação ao prejuízo que eles tiveram. E isso está sendo apontado aí, portanto, por vários parlamentares. E o senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo, disse que seu medo é que o relatório vai para o PGR, quer dizer, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que foi indicado pelo Lula, lembrando que Gilmar Mendes fez campanha aí para que o Gonet fosse o indicado, e o Gilmar tinha ajudado a blindar o Lula na Lava Jato, e o Lula fez esse agradecimento. Agora, é preciso ressaltar, no programa de ontem, no Papo Antagonista, eu estava falando a respeito disso. Porque muita gente estava falando no chat que CPI sempre acaba em pizza, etc. E eu estava dizendo, olha, em defesa, vamos dizer assim, das CPIs de uma maneira geral, muitas vezes no final você tem um relatório que pede o indiciamento e esses pedidos, esses casos, quer dizer, investigados, eles vão para a Procuradoria-Geral da República. E às vezes é o PGR que atua para arquivar, como aconteceu no caso da CPI da pandemia, em diversos casos, com o então PGR Augusto Aras, indicado pelo próprio Jair Bolsonaro, né, maior atingido ali politicamente pela investigação, o Augusto Aras acabou fazendo. Então o Magno Malta, diante de um governo do PT, do presidente que indicou o PGR, ele manifestou esse receio. Pode soltar. Eu tive do presidente a garantia de que o meu requerimento de número 989, que no primeiro entendimento estaria nessa primeira reunião, mas que estará na próxima semana, para saber sobre o careca do INSS. Porque se nós não soubermos do careca do INSS, a CPI é natimorta. Sem ele é natimorta. Então esses bilionários, e eles não tiveram nem a vergonha de esconder isso, a coisa apareceu. E a minha pergunta é, que horário que o careca entrou? Qual horário que ele saiu? E isso no gabinete de quem? E onde, por quê? Então, quando a imprensa pede informação, a única resposta que a casa dá
é que isso fere a privacidade do senador. Não, não é verdade. Se nós queremos, na verdade, chegar a resolver um crime, em alguns momentos, perguntas feitas a Vossa Senhoria, a senhora se mostrou humana, sabe? Porque quem faz um troço como esse não tem humanidade, não tem simpatia, não tem... O cara imaginar que ele vai tirar R$100 de quem recebe 1.400. Um cara desse não tem sentimento. Então esses demônios não podem saírem impunes disso. E o meu medo é que o relatório de uma CPI vai para o PGR, vai para o senhor Gunê. O meu medo é que os crimes, o Lupe foi mandado embora por corrupção pelo governo Lula. O senhor Gunê já mandou arquivar dizendo que ele não tem crime nenhum. O crime agora quem tem sou eu, porque ele foi mandado embora por corrupção, eu me manifestei e ele entrou com o processo contra mim. Para encerrar, eu vou encerrar. Mas o careca do INSS, o senhor Lupe, os servidores mais próximos e hoje também o ministro que era o braço direito do Lupe e não sabia o que o Lupe fazia. Tá aí, o senador Magno Malta começou sua carreira lá em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo como vereador, ele que é pastor evangélico e estava aí falando em demônios, quer dizer, tem toda uma linguagem bastante própria, próximo do Jair Bolsonaro e até integrante de banda de pagode gospel, e sempre com uma participação muito incisiva, muito que dá o que falar nessas comissões, né? Ele foi assim uma das figuras de protagonismo na época das comissões do impeachment de Dilma Rousseff. Ricardo Kertzmann, o que você destaca disso tudo? Olha, estamos falando de um país imenso, são 213 milhões de habitantes, de um estado inchado, mal gerido, incompetente, sem regulamentação, com corrupção à solta por diversas esferas e tudo mais. Então é óbvio, e quando a gente junta isso tudo com uma população não muito instruída, com pessoas de idade já avançada e meio descolada das novas tecnologias, fica todo mundo realmente muito suscetível a esse tipo de picaretagem, esse tipo de golpe. É realmente muito fácil, é um terreno muito fértil para que grupos criminosos, quadrilhas criminosas acabem se organizando e tirando dinheiro, como foi o caso dos beneficiários. O que vai caber agora, Felipe, efetivamente é o que a gente tem falado, é a CPMI produzir um relatório efetivo, detalhado, apontando os responsáveis. E para que isso aconteça, eu gostaria de ver, e eu entendo, obviamente, as questões políticas, os discursos políticos, mas eu gostaria de ver os membros da CPI atuarem de forma técnica, largarem um pouco essa politicagem, esse palanque de lado, porque senão a gente vai gastar muito tempo, muito dinheiro e acabar confundindo tudo e atrapalhando o objetivo final. O pronunciamento do Magno Malta, eu repito, eu entendo o lado político, eu sei que é papel dele, mas caminha nesse sentido, sabe? De proveito mesmo, dali não se extrai nada. O que acontece também nessas comissões é que o parlamentar ele tem um tempo para falar e às vezes algumas questões que ele preparou já foram esclarecidas pelos parlamentares anteriores, pelos depoentes, ao serem questionados. Ele fica ali com um espaço para falar e aí cada um usa para palanque político. Duda Teixeira, o que você destaca? Eu destaco primeiro a participação aí do querido Wilson Lima lá em Brasília. Ele está fazendo um ótimo trabalho, pegando informações de bastidores. Aliás, Wilson Lima que assina a reportagem de capa da revista Cruzoé, que vai sair amanhã. Deixo aí para vocês adivinharem qual que é o assunto, né? Tá fácil, mas deixo para vocês adivinharem. E o Magno Malta, ele falou ali de questão de humanidade, fala em sentimento, e eu acho que a questão humana realmente é super importante, e apoio aí a ideia do Stevenson de chamar alguém que foi vítima do esquema para falar lá na CPMI.